Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus. Nossa reflexão de hoje está no livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 25 ao versículo 33. Vamos à leitura. Depois de 40 dias voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação. Mostraram-lhes os frutos da terra, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habitava nessa terra é poderoso. O povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe. Os heteus e jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira de Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém. Irmãos, Moisés envia ali 12 espias para espiar a terra, para ver se realmente valia a pena invadir aquela terra, para ver se como era a parte militar daquele povo, para ver qual estratégia que ele deveria tomar para invadir aquele lugar. E eu entendo aqui que eram 12 jovens, um representando cada tribo de Israel. E eu entendo que eram jovens porque foram 40 dias de caminhada espiando foram 40 dias de caminhada e, segundo alguns estudos, eram cerca de 800 quilômetros. Então eu entendo que eram jovens dispostos e saíram dali animados, né? Saíram dali felizes, com perspectiva. E quando voltaram, irmãos, eles conseguiram, com exceção de Caleb e Josué, eles conseguiram desanimar toda uma congregação. O que eu entendo aqui, irmãos? Eu entendo o quanto é fácil desanimar as pessoas. O quanto é fácil contagiar as pessoas com desânimo. Imagine toda uma congregação ser desanimada por 10 homens. Enviaram 12. Caleb e Josué deram bom testemunho, mas os outros 10, não é bom. Olha, a terra até é boa, mas não vai valer a pena, nós vamos chegar lá, vamos ter problema. Quer dizer, aqueles homens só conseguiram enxergar o lado ruim, só conseguiram enxergar obstáculos. É como se, irmãos, aplicando em nossas vidas, como se você estivesse feliz, né? Querendo dividir a tua felicidade com alguém, e você chega para a pessoa e fala: olha, eu consegui um emprego em tal lugar, ou eu vou montar um negócio. E a pessoa chega para você: olha, não é legal, não vai dar certo, porque tem isso, tem aquilo. Olha, essa empresa que você vai trabalhar, não sei se vai dar certo, porque, olha, lá essa empresa está passando dificuldade, eu sei que embora tenha te contratado, mas ela mandou algumas pessoas embora, ela fez isso, faz aquilo. Quer dizer, são pessoas que só veem o lado ruim e te contagiam com isso. E assim foram aqueles homens, irmãos. Ela tinha todo o lado bom, a terra era boa, a terra manava leite e mel, mas eles só enxergaram o lado ruim, só enxergaram o lado mal. E, irmãos, eu vejo aqui que a inspeção da terra, ela pode até ter sido uma boa ideia, porque na visão militar, realmente, eles tinham que tinham que mandar espias para espiar a terra, para ver se realmente poderiam invadir ou não. Mas no ponto de vista espiritual,
Deus já havia dado essa terra para eles. Não tinha porquê ele mandar espia. Ele tinha que chegar, invadir e tomar, porque Deus já havia prometido. Irmãos, entenda o que eu quero dizer. Deus às vezes já coloca no teu coração uma coisa para você fazer. Deus fala contigo, olha, faça isso no teu coração, dentro do teu coração Deus fala, faz isso, vai dar certo. Mas você teima em consultar uma outra pessoa. E essa pessoa vai e te desanima. Foi o que aconteceu aqui. A terra já estava conquistada, era só invadir e tomar. Mas não, mas o Moisés manda aqueles espias, e aqueles espias desanimam toda a congregação. E isso acontece conosco, nós temos já no nosso coração aquilo que nós vamos fazer, Deus já falou dentro do nosso coração, no nosso íntimo, mas nós teimamos em consultar pessoas. E aí essas pessoas vão e colocam uma ducha de água fria. A nossa incredulidade, irmãos, ela chega a questionar o caráter de Deus. Porque se Deus tocou no meu coração para me fazer, por que eu tenho que perguntar a todo mundo? Eu até entendo que Deus usa pessoas para falar conosco, mas você pergunta a todo mundo para saber se realmente deve fazer, quando Deus já falou que você tem que fazer. 10 dos 12 começaram a colocar obstáculo, irmãos. E assim acontece conosco, pessoas colocam obstáculo e nós começamos a parar nesse obstáculo, parar nessa barreira que são colocadas. É uma triste realidade que vemos nessa passagem aqui. Como o desânimo é contagiante, como a pessoa consegue desanimar. Às vezes você está todo animado, está todo feliz e uma pessoa consegue te botar para baixo, te desanimar, tirar todo aquele teu ânimo. Nós temos que enxergar com os olhos espirituais. Colocou diante de Deus, Deus falou contigo. Amém. Por que tem que perguntar a tanta gente para confirmar? Se Deus já falou que você tem que fazer, não temos que olhar para o obstáculo. Pessoas nos contagiam, irmãos. Pessoas nos contagiam, pessoas nos colocam para baixo. Eu sei que tem pessoas que nos colocam para cima, mas muitos nos colocam para baixo. E se nós deixarmos isso entrar em nossos corações, nós vamos realmente ficar para baixo. Eu quero te encorajar em nome de Jesus, irmãos, a ser como Caleb, como Josué, a dar um bom testemunho, a encorajar pessoas, não colocar pessoas para baixo, como aqueles 10 espias colocaram. Não olhar para os obstáculos, crer na promessa de Deus. Crer na promessa de Deus, aquilo que Deus falou contigo, creia. Amém? Aquele povo andou vagando 40 anos pelo deserto, porque se deixou contaminar. Foram 40 anos vagando pelo deserto, por quê? Porque se deixou contaminar por um mau testemunho. E nenhum deles, irmãos, nenhum deles, com exceção de Caleb e Josué, nem Moisés, nem Arão, nenhum deles alcançaram a terra prometida. Amém? Que você e eu, nós viemos dar bom testemunho, que nós viemos ser pessoas que colocam as pessoas para cima, irmãos. Não como aqueles 10 espias. E que nós venhamos consultar primeiramente o nosso Deus, não pessoas. Amém? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não temos que consultar um amigo. Eu estou dizendo que se Deus já colocou no teu coração, você não tem que ficar perguntando a todo mundo. Amém? Eu quero orar pela tua vida, quero orar pela minha vida também, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo Poderoso, em nome de Jesus, Pai, Senhor, que nós viemos verdadeiramente confiar somente em Ti, Senhor. Pai, eu peço a Ti, nos dê um espírito de ousadia e não de covardia, Pai. Senhor, que tudo que façamos para a Sua honra e glória, Pai. Que nós venhamos ser pessoas, Pai, que colocam os outros para cima, Pai, que conseguem contagiar com ânimo e não com desânimo, Pai. Assim como Caleb e Josué. Senhor, essa oração que eu te faço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Deus vos abençoe.